que vai falar sobre a natureza pecaminosa. E diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Repita comigo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer que está em mim, mas não consisto em realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? É uma palavra profunda, é uma revelação, é uma visão que o apóstolo Paulo aos Romanos, ele deixa algo registrado, falando dele mesmo, falando da sua essência, da sua natureza pecaminosa, falando de quem ele é, falando de quem ele se transformou. E o que me chama a atenção aqui nesse texto, por certo, semana que vem, nós vamos voltar a esse texto. Vamos só dar uma pequena introdução aqui nessa noite. Mas quando nós lemos nesse texto, nós estamos vendo um homem gemer, um homem chorar no seu interior. Estamos vendo alguém que é referência para cada um de nós, porque quando se exprime o que está impresso na palavra, aqui nós vamos perceber que estamos falando de um homem que está se vendo no momento impossível dentro dele. Ele se vê de uma forma muito incisiva. Mas diante dessa visão, eu vejo também um homem consciente. Diga comigo, consciente. O maior problema do pecado não é apenas o pecado. O maior problema do pecado é a inconsciência que os pecadores têm quando pecam. É a fragilidade que existe em nós quando pecamos. Porque o apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente que ele tem noção do pecado que está sobre a sua carne, que está sobre a sua vida, que está diante do que está na frente dele. Nós não vamos, dentro de uma igreja, nos deparar com anjos. Nós não vamos nos deparar com pessoas perfeitas. Existe uma igreja, eu acredito que ela deve ter copiado isso de um outro lugar, mas existe uma igreja em Araruama que tem uma placa muito sugestiva que diz o seguinte: aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. O grande problema da igreja da atualidade é querer encontrar os perfeitos aonde não vai existir perfeição. E por que não vai existir perfeição? Porque eu estou preso nesta carne. Você está preso nesta carne.
Infelizmente, se o próprio apóstolo Paulo está dizendo que existe uma carne que me prende ao pecado, se o apóstolo Paulo está dizendo que a minha natureza, porque o próprio Jesus, ele viu isso de perto, a minha natureza, a sua natureza, ela é pecaminosa. Entenda, eu estou falando de natureza, não de uma vida no pecado. É bem diferente. Porque muitas pessoas podem pegar o que eu estou lhe dizendo e querer se auto-justificar e dizendo, não, eu ouvi uma vez uma palavra que eu não posso ter, não tem problema o pecado, porque eu estou preso no pecado. Ou a minha carne é pecaminosa. E aí tem gente que vai querer viver debaixo do pecado porque a sua essência é pecaminosa. Eu não disse isso. O que eu disse é que existe algo dentro de nós que nos prende a essa terra ainda, que é a nossa carne. Então, para que existe a lei? A lei existe para libertar a carne da acusação eterna da morte. Porque quando Jesus vem e todos questionam a ele, perguntando se ele veio acabar com a lei, se ele veio trazer um novo ensinamento, ele veio trazer uma nova visão, Jesus foi bem categórico. E ele diz, eu não vim para acabar com a lei, ao contrário, eu vim para acrescentar, eu vim para ainda dar mais força ainda, porque agora você será julgado pelas leis que já estão descritas e também pela graça que será impetrada na vida de vocês. Quando ele, na sua visão e no seu caminhar e nas suas atitudes diárias, porque já que nós somos julgados pela graça, nós vivemos debaixo da graça, tem gente que, acredito que hoje uma minoria, mas há muito e muito tempo, muita gente achava que a graça era algo mais fácil. E quando na verdade não é. A graça cobra muito mais do que a própria lei. Porque a lei dizia, se você adulterar, você está infringindo uma lei. Isso é lei. Mas a graça está dizendo, se você pensar, você já está pecando. Então, ou seja, a graça ela não é mais leve do que a lei. A graça se une à lei para que eu e você sejamos protegidos por causa desta carne pecaminosa que há em mim e há em você. Só que nós precisamos aprender a dominar este sentimento pecaminoso. E essa é a parte mais difícil. Aprender a ter domínio. Quando se tem domínio, isso não significa que você deixou de ter aquilo. Você tem, mas domina. Você convive com aquilo, mas domina. Quais são, quem sabe, os sentimentos dentro de você, ou algo na sua história de vida, algo que você já viveu, que você sabe que não tem jeito? Um exemplo muito simples. Tem pessoas que aprendem a conviver com a dor. Né? Eu até falei isso para a Celi semana passada, não foi? Agora que me lembrei. Falei isso para ela semana passada. Tem pessoas que aprendem a conviver com a dor está ali. Mas de tanto tempo, a dor está naquele lugar, e por um motivo de saúde, aquela dor é inevitável, ela vai existir como dores de coluna. Quem tem dores de coluna, quem tem dores nas articulações, são dores que muitas vezes não tem cura, ou não se tem um resultado imediato no tratamento. Por exemplo, a minha esposa ela vai ter que aprender a conviver com um momento novo que está acontecendo na perna dela. Ela está tendo que reaprender a andar, reaprender a sentar, a ficar mais tempo sentada. Ela está tendo que reaprender a como colocar a perna no lugar certo, porque não tem jeito. Depois do acidente que ela sofreu, ela mesmo disse, umas semanas atrás, que a Daisy é uma Daisy antes do acidente e agora a Daisy depois do acidente. E isso ela não fala somente para a questão da dor na perna, não, porque o que ela viveu, a dor que ela viveu, o que ela está vivendo, mostrou para ela algumas coisas que ela fazia
e que ela agora pensa 2 vezes antes de fazer aleatoriamente. Então, às vezes tem coisas na nossa vida que acontece, tem dores na nossa vida que acontece, é que vai nos parar e vai nos fazer pensar, será que eu tenho que fazer isso mesmo agora? Será que eu tenho que me desgastar agora? Será que eu tenho que ficar de pé esse tempo todo agora? Ou será que dá para esperar? Ou será que dá para fazer sentado aquilo que eu fazia de pé? Na vida da gente, a gente vai ter que se readequar. A vida espiritual, ela rege não muito diferente disso. Principalmente quando você aceita Jesus, quando você vem para o reino de Deus, você vai ter que readequar a sua vida carnal, porque até então você é carnal, até então você é humano de alto a baixo, mas quando você conhece a Cristo, é inevitável. Ninguém que está aqui, me nego a acreditar nisso, ninguém que está aqui não tenha vivido isso. Todos que aceitaram Jesus foram obrigados a se readequar a uma nova vida. Sim ou não? É uma readequação. Agora, quem disse que isso seria fácil? Hoje, para muitos, alguns detalhes são difíceis, mas para outros já não são tão difíceis porque ele aprendeu a conviver em uma nova fase, um novo momento. Ou seja, todos os dias nós vamos nos transformar através da lei que é aplicada sobre nós e da graça que nos convence todos os dias do nosso pecado. A lei, ela era aplicada independente da consciência. Diga comigo, a lei era aplicada independente da consciência. Exemplo. Um bandido, ao praticar um crime, a lei é aplicada sobre ele. Sim ou não? Obrigado. Agora, segunda pergunta. Todo bandido tem consciência do que ele fez é fruto de demônios, ou fruto de malignidade, ou ele se acha injustiçado ou justiçado pela lei que lhe é aplicada, se ele é um bandido? Você acha que a lei faz ele ter consciência do que ele fez, está certo ou errado? O que você acha? Aí eu estou falando de um bandido, tá? Eu não estou falando de uma pessoa que cometeu um crime e que logo em seguida se arrependeu dele. Porque na vida a gente vai encontrar algumas pessoas que cometem alguns crimes, mas que ele cometeu motivado por alguns momentos, mas caiu em si e percebeu a burrada que ele fez. Eu estou falando de bandido. Eu estou falando de alguém que vive no crime. De alguém que entregou a sua vida para Satanás. Quando a lei é aplicada sobre ele, por acaso essa lei na mente dele é consciente? Claro que não. Ao contrário. Ele se acha até injustiçado. E aí vem aquela frase que todo meliante ou que os direitos humanos usam muito. Aqui cabe ressaltar que, na minha opinião, direito humano é para seres humanos direito. Na minha opinião, se a sua diverge, eu não vou discordar. Mas na minha opinião, direitos humanos é para humanos direitos. Agora, o problema é que o direito humano é usado para humanos que fogem todas as regras que a humanidade e a sociedade impõem. E, infelizmente, os direitos humanos vão proteger. Veja, vão proteger, não é cuidar. Escuta só, porque é diferente. Porque os direitos humanos, eles entram para defender quem é bandido. E não ressocializar ele, que é diferente. É dizer que isso está errado, que aquilo está errado, que a cadeia não pode ser assim, que a cadeia não pode ser assado, e que o policial não pode prender, que o policial não pode usar da força, que se o policial acabou matando na função do seu trabalho, e não um assassinato, estou sendo bem claro, os direitos humanos querem de todo custo condenar um policial. Quando, na verdade, um pai de família é morto por um bandido,
Os direitos humanos sequer colocam uma manchete. Eu acho que isso vocês estão cansados de ver nos jornais e nos telejornais. Um policial mata alguém, seja um bandido ou alguém que está no meio do tiroteio, ele é alvo da mídia. Mas quando um pai de família, quando uma mãe morre na mão de um bandido, ou quando um filho morre na mão do bandido, não vira notícia. Infelizmente, a lei está sendo aplicada de forma errada em muitos casos. Mas o que eu estou tentando dizer com isso? Isso é um esclarecimento para nós. Por isso que é a escola de profetas. A lei ela é aplicada independente da consciência. Ela precisa existir para dar direção, para coordenar. A graça, ela nos julga mediante a nossa consciência. A graça nos faz entender que estamos errados. Então, o que eu quero para a minha vida é que eu olhe a lei, mas que eu possa entender o julgamento da graça na minha vida. Para que a minha carne, para que o meu ser carnal possa ser julgado pela consciência do meu pecado. E quando nós entramos num ambiente como esse, nós muitas vezes queremos encontrar as pessoas perfeitas. Nós não vamos encontrá-las. Nós vamos encontrar pessoas doentes. Pessoas que... Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa e essa pessoa, ela está vendo o casamento dela ir para a ruína por causa de um fato que ocorreu, que o esposo fez com ela, e ela tem consciência de que isso está acabando com o casamento dela, só que ela não consegue esquecer o adultério do esposo. E aquilo lhe faz um mal tão grande, e não só lhe faz mal, mas como ela traz aquele mal para dentro de casa. E ela agora vai para o psicólogo. Para quê? Para tratar o que há dentro da carne dela. Porque quando ela está diante do esposo, ao invés dela tentar superar isso porque ela ama o esposo e o esposo a ama, e aí no momento, né, eu estou falando de pessoas que não são evangélicas, né? Infelizmente também tem, né? Infelizmente também tem, mas estou falando especificamente desse caso. Quando a gente olha para esse momento, a gente vê uma pessoa que quer o tratamento. Ou seja, ela já aprendeu que ela tem que ter uma cadeirinha, né? Ela precisa que você botar o pezinho. Ah, entendi. Mas enfim, ela entendeu que ela precisa tratar o ser interno dela. Agora isso, todos os dias, gente, você tem aqui dentro. Eu sou a favor demais do psicólogo, de psiquiatra, de você sofrer um tratamento, se for duro que seja, porque existem médicos para isso. Mas se o ser humano que entendeu que Deus é o Salvador, começar a se aplicar a lei da palavra e começar a viver a palavra, começar a se entregar à palavra, eu te garanto que de cada 100 pessoas doentes, no máximo 5 vão precisar de psicólogo e psiquiatra. Exceto quando existe uma necessidade de medicamentos. E isso é altamente concordável. Para isso Deus colocou os médicos na terra. Mas a Bíblia, ela vai nos dar conselhos para nos libertar desse ser carnal que nós somos. Mas por que a gente não se liberta desse ser carnal? É simples a resposta. É porque nós não somos espirituais. Quer se livrar do ser carnal? Seja espiritual. Seja espiritual. Se aplique ao espiritual. Fale como alguém espiritual. Pense como alguém espiritual. Trace o teu caminho como alguém espiritual. Ande em lugares espirituais. Viva coisas espirituais. Lute contra a carne fazendo coisas espirituais. Essa luta só é vencida quando você vive coisas espirituais.
O que eu gostaria e que a igreja precisa é que tenha nela pessoas com a essência pecaminosa, mas que todos os dias vivem buscando coisas espirituais. Porque a única coisa que vai apagar a carne é quando o espírito brilha em você. Só tem um jeito de apagar a carne. É quando a gente é espiritual, gente. Não tem outra saída. Não tem a invenção da pólvora. Não tem um segredo. Olha, para você ser espiritual, você tem que fazer o seguinte. Você tem que ir na consagração 3 vezes por semana. Você precisa todo dia levantar e orar. Olha, você vai fazer isso 3 vezes por semana e você vai ver que você vai se transformar em alguém espiritual. Quem dera se a receita fosse essa. Todo mundo era espiritual, porque era mole, fácil. Só que não é. Fazer tudo isso faz parte do processo. Mas ser alguém espiritual não é debaixo de uma regrinha, mas sim debaixo de uma vida em comunhão com o Espírito de Deus. Isso é que vai fazer você ser alguém espiritual. Por exemplo, quer se transformar em alguém espiritual? Vibre quando Deus estiver falando com você. Quantas vezes eu estou pregando e muita gente está calada? Eu estou dizendo que isto é um exercício. É um exercício que você precisa praticar enquanto você tem um pastor para ministrar, uma igreja para congregar e um lugar para você dizer: aqui o Pai habita em espírito e em verdade. É isso que Deus quer ouvir. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Cada um tem um jeito, concordo, mas nós somos uma igreja que tem a visão pentecostal. Eu sou a favor do Pentecoste de Deus. O que é Pentecoste? Não é barulho, é uma visão espiritual aonde acrescenta sobre mim, aonde acrescenta sobre você. A gente, veja, para um sambista ser sambista, ele tem que estar onde? No samba. E para ele ser o sambista, ele tem que estar aonde? No meio do métier do samba. Ou ele toca pandeiro, ou se ele não samba, ele faz qualquer negócio, nem que ele tem que fazer até fantasia. Mas ele se envolve. Eu disse o quê? Se envolve. Para ser pagodeiro, tu vai ter que se enfiar no meio do pagode. Senão você vai vir. Senão você nunca. O pagodeiro nunca vai virar pagodeiro se ele não tiver envolvido. Tem um pagode, ele está lá. Para ser um bruxo, para ser um macumbeiro, para ser um feiticeiro, tem que se enfiar onde? E aí é só ir, só olhar as coisas acontecer? Tem que participar. Tem que ir para o quarto, ficar lá, acho que é 21 dias. Tem que raspar a cabeça. Se quiser ser, vai ter que se envolver. Olha que eu não estou falando de igreja, eu estou falando de outras coisas. Quer ser um profissional? Você precisa se envolver na profissão que você escolheu. E por que a igreja é o único lugar que todo mundo quer ser verdadeiro adorador em espírito e em verdade, mas não quer se envolver? Por que parece a igreja é o único lugar que ele basta estar sentado que ele acha que ele já está envolvido? Tá nada. Você não está, meu irmão. Não está, porque a sua carne não quer estar aqui. A sua carne não quer me ouvir. Porque o pecado que habita em mim, habita em você, não quer me ouvir. E aí aquela luta no culto, e eu tenho que às vezes brigar, às vezes eu tenho que falar, porque quando eu falo, não levante, não tome água, se for só em último caso, irmãos, a primeira coisa que eu não vou pregar fora, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na igreja, não sei se isso é mania, eu não sei o que é, mas a primeira coisa que eu faço, eu não entro na igreja, eu vou primeiro no banheiro. Para quê? Porque parece um troço ruim. Dá logo vontade de ir no raio do banheiro. Aí eu pego a minha carne e vou te mostrar quem é que manda nesse negócio. Eu vou para o banheiro primeiro. Por quê? Porque eu estou dizendo para a minha carne que depois que eu entrar na igreja, eu não vou levantar. Aí vem o irmãozinho com todo carinho. Eu estou falando de mim, tá, gente? Estou falando de você. Vem o irmão com todo carinho. Pastor, apóstolo, que seja, me traz uma aguinha.
Aí eu caio na besteira de beber aquela água. Eu nego toda vez, mas quando eu esqueço e bebo, já era. Adivinha o que dá vontade de fazer? Eu fico irritado. E eu sei que se eu não for, aquilo vai me atrapalhar na hora de pregar. Eu fico entre a cruz e a espada. Ou eu levanto e vou no banheiro e acabo com essa aflição, ou eu prego desse jeito. Como eu penso no que Deus vai fazer, então eu prefiro passar vergonha e ir no banheiro quando isso ocorre, para eliminar minha carne. E aí a primeira coisa que eu faço, boto aquele copo bem longe da minha vista. E eu só tomo água pregando. Eu estou falando de mim. A nossa carne, eu estou falando de um exemplo simples, mas a nossa carne está o tempo todo tentando nos desconcentrar das coisas espirituais. Porque aquilo que quero, isso eu não faço, mas aquilo que não quero, isso eu faço. Quem está dizendo isso, não sou eu não, é Paulo. É Paulo declarando a sua ineficiência em combater o mal que há dentro dele. Então o que ele faz? Ele é obrigado a ter regras. A lei me ensina a ter regras. E aí quando eu me encho das regras de Deus, das leis de Deus, o que acontece? Eu começo agora a buscar a graça de Deus. Agora tem gente, escute o que eu vou te dizer. Tem pessoas que dizem estar cheio da graça, mas não tem nenhuma atitude da lei. Como é que pode isso? Me explica, eu estou cheio de Deus. 1, 2, 3. O Senhor está falando comigo. Mas quando eu chego em casa, eu dou um tapão na cara da minha mulher. Meu Deus, hein? É forte, hein? Eu agrido, eu xingo, eu promovo algo. Aí eu te faço uma pergunta. Que cheio de Deus é esse? A minha luta? Primeiro, eu tenho que lutar para dizer à minha carne que ela está debaixo da lei de Deus. E eu vou lutar com a minha carne até que ela entenda que quem manda em mim não é a carne, mas é a lei que Deus deixou para estabelecer um ponto de apoio em minha vida espiritual. Porque quando eu digo estou cheio da graça, mas não tenho regras da lei, eu vou ter dificuldade de crescer espiritualmente. Você vai achar que cresceu. Essa é uma sensação que tem dentro da igreja. As pessoas acham, porque falou meia dúzia de língua, porque faz um trabalhinho ali, um trabalhinho acolá, tem um departamento que domina, faz um bom trabalho, um departamento. Ah, Deus está me usando. Sim, é Deus que está te usando. Agora a pergunta é, Deus está te usando, e você? Está entendendo o que Deus está fazendo para a sua carne não ser sucumbida todos os dias? Porque Deus quando te usa, Deus quando me usa, Ele precisa me usar porque existem pessoas carentes da voz de Deus, sim ou não? Agora o que adianta eu ser usado para os outros, mas a minha carne não consegue receber aquilo que eu mesmo passei? Por isso que a Bíblia diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma. O que a Bíblia está tentando dizer com isso é exatamente isso. Porque o que tem de gente que tem talento, não confunda talento com espiritualidade. Você vai encontrar pessoas que têm talento de cantar, talento de pregar, talento de falar, talento de articular, talento de ser alguém de fácil acesso. Ele chega na igreja e tudo que ele mete a mão funciona, dá certo. Mas quem disse para você que isso é unção? Isso pode ser apenas talento. E esse talento ele usa no trabalho, esse talento ele usa na escola, esse talento ele usa onde ele estiver. Agora você pode não ter nenhum desse talento, mas sabe o que vai prevalecer diante de Deus? Não é o talento que você tem, mas é a graça de Deus que emana dentro de você. Porque você imagina se Deus abençoasse só quem tem talento. E quem não tem talento, fica como? E quem não tem talento, Deus vê como?
Quando eu digo talento, aqueles que são aparentes. Todo mundo tem algo de Deus que pode apresentar ao Senhor. Nem que seja o talento de ser o que ele mais quer. É ser um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Todos podem ter e devem ter este talento. Porque este talento não está privado para A, B ou C. Este é um talento que você é obrigado a ter. Porque se você não tiver, então você também não tem vida com Deus. Quem entendeu isso? Então, quando você começa a entender essas questões, quando você começa a entender, não, eu vou melhorar. Porque eu acho que tem hora que eu sou muito bonzinho nas palavras. Começa a entender, não. Quando você quer entender. Que entender você até ouviu, você até fala, não, é verdade, tem razão. Essa palavra aí é de Deus. O que adianta essa palavra ser de Deus se você não consegue aplicar ela para você ser de Deus? Faz toda uma diferença. Porque visitar ou estar numa igreja, ou entrar ou fazer parte do corpo de uma igreja, não significa que você faz parte do corpo de Cristo. Porque para fazer parte do corpo de Cristo, você primeiro precisa entender que Cristo é o cabeça da tua vida. Ou eu estou errado? Porque nós somos o mesmo, mas quem é o cabeça? Se Cristo não é o cabeça, então eu te faço uma pergunta, você faz parte desse corpo? Claro que não. Agora, se você não quiser entender isso, você não vai entender. É simples assim. Se você achar que a sua vida está legal, do jeito que está beleza, está tranquilo, está light, eu não preciso avançar, eu não preciso progredir, eu não preciso me dedicar a quê? Me dedicar ao Senhor. Agora, existem mecanismos que você pode se dedicar ao Senhor para apagar a sua carne, a sua natureza pecaminosa. Aí sim vai entrar a igreja com as suas atividades. Aí eu vou te mostrar para que serve a igreja. A igreja não serve para salvar ninguém. A igreja serve para te dar mecanismos para que você entenda o valor da salvação. Amém, meu irmão? Aí é por isso que muitos estão dentro da igreja e não serão salvos. Sabe por quê? Porque está confiando no está confiando na igreja como igreja instrumento de salvação. Quem disse que igreja é instrumento de salvação? Instrumento de salvação foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu por mim e por você. Ali foi o instrumento de salvação. É muito diferente. E aí o que acontece quando as pessoas olham para a igreja como instrumento de salvação? Ele vai começar a olhar as pessoas. Ele vai começar a olhar as coisas. Ele vai começar a olhar as circunstâncias. Então, quando tudo começa a dar errado, quando o pastor não prega um negócio legal, quando o irmão é meio atribulado, quando a irmã faz parte da terceira tribo de Israel, da tribulação. Porque tem a 13ª tribo, tribulação. Quando o irmão começa a olhar isso, e ele começa a dizer em si, como que eu vou ser crente dessa igreja? Eu acho que a palavra devia ser outra. Senhor, me ensina a ser um vaso que vai ajudar aqueles que estão perdidos no meio dessa igreja. Porque eu preciso ser a referência. Ah, mas eu estou precisando me consertar, eu ainda vou ajudar os outros? Maravilha! Que bom bom seria se todos os escangalhados, se todos os lascados, se todos os problemáticos pensassem assim. Seria muito bom fazer aqueles crentes de 30 anos de cadeira, de 10 anos de igreja, de 50 anos de carteirinha, tomar vergonha na cara e virar um verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade, e ter que aprender com um cara que entrou quebrado, lascado, arrebentado, mas ele entendeu a missão, ele entendeu a visão da graça na vida dele, ele vai sentar com essa pessoa, meu irmão, você não me perdoe, mas eu preciso te dizer algo, o jeito que você está levando a sua vida espiritual não está agradando a Deus, o reino de Deus está tendo mais prejuízo do que benefício com essas atitudes. Quando você fala pelo Espírito, irmão, não é quando você fala pelo Espírito da fofoca, mas quando você fala pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, quem ouve a voz do Espírito pode ter 30 anos de crente, 50 anos de crente, ele vai abaixar a cabeça e dizer, fala Deus. Agora tem autoridade. Agora para ter autoridade,
tem que estar cheio realmente da graça e com a carne mortificada por causa da lei que Deus está aplicando sobre você. A igreja não é lugar de liberdade. A igreja não é lugar de você fazer o que você quer. A igreja é lugar de você aprender a viver regras. Se você não vive regras, você não vai entender o funcionamento da igreja. E eu vou dizer algo que muitos, quando eu falo isso, até torço o nariz. Espero que a minha igreja não torça, porque já me conhece e sabe que eu falo mesmo. Igreja não é democracia, meu irmão. O mal das pessoas dentro da instituição chamada igreja, e não do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, que é diferente. Todos estão entendendo a visão, meu irmão? É a pessoa achar que esse lugar é uma democracia. Esse lugar, essa instituição, ela não vive debaixo de uma democracia. Ela vive debaixo de um reinado, de uma teocracia. Você sabe o que é teocracia? Teocracia é reinado, é onde um manda, um comanda, um dá as ordens e está acabado. É uma única direção. E quem está ao comando não tem direitos, a não ser aqueles que o próprio designou. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você achou que isso é ruim, eu tenho uma pergunta para apagar essa pergunta que alguns fizeram na sua mente. Eita, mas é esquisito isso. Esquisito não. Eu tenho uma pergunta para apagar isso, porque o diabo, ele pode muito bem soltar uma frase do inferno. Então eu vou apagar ela agora. Vou jogar um banho de água fria. Você crê que Deus é justo e fiel? Você acharia que Deus faria algo que lhe colocaria no prejuízo? Então eu amo a teocracia. Eu amo ser súdito deste rei, porque este rei é justo e fiel. Ele jamais imporá algo que você não venha a ser abençoado. Não é a rainha Elizabeth, porque a rainha Elizabeth ela está ali só para fazer figuração, porque quem manda é o primeiro-ministro, ali é só figuração. Agora no reino espiritual, ele é o rei dos reis e ponto, e está acabado. E para melhorar o negócio, a rainha Elizabeth morre, o príncipe Charles, eu acho que é ele que assume o lugar dela, se eu não estiver errado. Mas se eu tiver certo, amém. Se estiver errado, depois alguém me corrige. E aquele que sabe melhor do que eu, porque eu não estou aqui para falar do reinado lá, só estou te dando um exemplo. Só dando um exemplo. Se a rainha Elizabeth morre, outro entra no lugar dela. Só que o meu Deus, ele é eterno. Ninguém ocupará o lugar dele. E aí dentro da igreja, não é que você não possa ser uma voz. Você precisa ser uma voz. Mas você não pode ser a pedra de tropeço com a sua voz. Porque é o que acontece por aí. Se o que você disse não foi, não funcionou, pronto, nada presta. Quantas e quantas pessoas a gente é obrigado a tratar, cuidar, porque o outro não fez o que ele pediu para fazer. E aí ele ficou triste com aquilo magoou. Oh, vou sair da igreja. Oh, morreu. Magoei. Oh, irmão, vocês ainda têm que dar glória a Deus, que a voz que Deus dá ao anjo da igreja, este anjo da igreja que sou eu hoje, ainda tem uma habilidade, um bom senso de estar sempre buscando o melhor, diminuir muito isso, porque isso já me prejudicou demais. Porque lugar que muita cabeça pensa dá confusão. A cabeça tem que ser uma só. Não, é legal azul, não, é legal vermelho. Não, uniforme então, sangue de Jesus tem poder. Falar em cor de uniforme dentro de igreja pode contar que o demônio entra. Eu nunca vi troço tribulado fazer escolha da cor do uniforme dos irmãos, das irmãs, das crianças, seja o que for, irmão. Meu Deus do céu, não, essa cor não fica legal. Não, essa aqui não cai bem em mim. Essa aqui não me favorece. Eu sou assim, vou dar aí as 3 ou 4 possibilidades.
Começou até, irmão, não decide ninguém, sou eu que vou decidir. É essa cor aqui, eu não gostei. Eu não perguntei se você gostou, eu disse que vai ser. Acabou. Se vocês não conseguiram se entender em um dia, em 24 horas, pode ficar tranquilo que no outro dia eu vou te dizer qual é a cor que você vai vestir. Botar você de cor de abóbora, aí você vai ficar alegre demais. Hã? Coisa linda, e vai, ó, dá glória a Deus, sentir o poder de Deus, amém? Amém. Porque o adorador, ele não se preocupa com a cor do uniforme, porque a cor do uniforme dele já foi escolhida no céu, é branco, alvo como a neve. Esse seu uniforme que não muda, esse é a cor definida, é branco, alvo como a neve. Amém? Então, a igreja, muitas vezes, pela sua carnalidade, aí a culpa é nossa, não é por causa do Espírito de Deus, não é por causa de A, de B, de C, a culpa é sua, a culpa é nossa. A nossa carnalidade atrapalha a espiritualidade de trabalhar. Ah, apóstolo, mas eu não faço nada de errado, não. Eu não roubo, eu não adultero. E quem disse para você que a carnalidade é só isso, meu irmão? A carnalidade está nas suas ações que vão divergir daquilo que Deus está fazendo. Tudo aquilo que faz a palavra de Deus divergir dentro de você é carnalidade. Quando te atrapalha de encontrar Deus, é carnalidade. Se você foi atrapalhado em ir ao culto, você ali viveu a carnalidade. Pronto, eu estou dando um exemplo simples. Se você permitiu que uma coisa atrapalhasse você de vir à igreja, e aí eu estou falando de coisas que não poderiam te atrapalhar, tá, gente? Por favor, é espiritual. Porque quando eu falo com propriedade. Eu não preciso ficar aqui explicando que eu... Não, irmão, exceto o caso que tem alguém doente, exceto alguém que aconteceu não sei o quê, exceto alguém que está trabalhando. Eu preciso falar isso? Eu acho que não, né? Eu acho que a mente tem que abrir. A mente tem que abrir, porque tem hora que você fala uma palavra dessa, você tem que parar a palavra para explicar. Exceto quem trabalha, exceto quem está doente, exceto quem está com uma pessoa na cama, exceto quem está no hospital. Poxa vida, eu preciso falar isso? Uma coisa é a necessidade, uma coisa é o real problema. A outra é quando aquilo se torna problema para você não ir à igreja, quando não é problema. Sou contra, vou continuar dizendo, você pode gostar ou não, quando você permite o seu parente, o seu vizinho, que veio lá do raio que não sei de onde, veio lá do Ceará, do Nordeste, veio do Maranhão, veio para te visitar, que maravilha, deitar no seu colchão, aproveitar sua piscina, é coisa linda, é bom demais aproveitar com os parentes, é uma bênção. Agora, se o seu parente atrapalhar de vir na casa de Deus, você vai me desculpar, você está deixando a carnalidade entrar, porque o que pode te impedir de vir adorar a Deus? Um parente? Tem alguma coisa errada, irmão. Só se ele estiver doente e você tiver que tratar dele. Convida ele para vir um culto, goste de você ou não. Mas chegou, o que eu faço? A mesma coisa. Porque se ele tivesse que ir para o sambão, eu duvido que ele ia deixar de ir para o sambão para você ficar com ele curtindo a noite. Vai nada. Tivesse que ir para os tambor lá, ele ia bater o tambor. Porque o diabo cobra. Então, quando a gente permite coisas simples se tornarem carnalidade em nossa vida, isso é falta de educação. Pior do que falta de educação é falta de temor. O que é pior? Falta de educação ou falta de temor a Deus? Não, eu quero ouvir a igreja. O que é pior? Porque o seu parente vai ficar longe de você durante 2, 3 horas no máximo. Ele não vai morrer por causa disso. E outra, ele vai adorar a casa só para ele. Você não encher a paciência dele. Ainda bem que ele foi, só assim eu boto os pés aqui, levanto, sento, logo boto no canal que eu quiser. É verdade, irmão. Ué, a coisa mais... Irmão, você chega na casa dos outros, a pior coisa do mundo é você saber que você não pode isso, não pode aquilo. Mas quando o gato sai, o rato faz a festa. Dê um pouquinho de liberdade pro seu parente. Só tranca a geladeira, amém? Estou brincando. Mas vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Muitas vezes, mas não é à toa, não é um pouco, não é muito. Parente impede, às vezes, de você adorar a Deus, pelo amor de Deus. É uma tecla que às vezes eu bato, a pessoa, poxa, irmão, pastor, é insensível, não sou eu não, meu irmão.
Porque se eu tiver errado, eu quero que você me prove que eu estou errado. Que você tem que dar atenção ao teu parente em detrimento da atenção de Deus. Diz para mim que eu estou errado, prova para mim que eu estou errado. Se você provar, eu viro o meu discurso, eu retiro cada palavra que eu disse aqui. Porque você tem que entender que independente da educação, o temor de Deus tem que vir em primeiro lugar. E outra, você não precisa ser grosso com o seu parente, convida ele para vir na igreja. Ele vai dizer não, né? Se dizer vim, ou glória. Mas se disser não, você educadamente vai dizer, então você pode ficar em casa um pouco aí que eu vou adorar o Senhor, orar pela tua vida, e eu te garanto que a educação vai ser a mesma. Aonde tem a falta de educação? Faça. Uhum. Uhum. Será que Deus vai usar também, levando aquela pessoa na tua casa? Se não for para atrapalhar a obra dele. Para trazer para a igreja. Você entendeu? Só foi até a pergunta dela eu já peguei para outro campo. Quando é Deus trazendo, ele não vai atrapalhar a própria obra dele, irmão. Ou eu estou errado? Como é que Deus atrapalha ele mesmo? É impossível. Se Deus mandou e você convidou, então deixa Deus trabalhar. Agora, se não foi Deus que mandou, ou se foi Deus que mandou, mas daqui a pouco o diabo entrou no coração da pessoa e diz que não vai, de uma coisa é certa, sendo Deus e o diabo, eu vou para a igreja adorar o Senhor. Amém? E não é porque é aqui não, meu irmão. Isso é uma verdade que você precisa ensinar os outros. Porque a escola de profeta é para ensinar os outros. Porque o que você aprende aqui é para usar lá fora. Exceto que haja um impedimento. Você tem que vencer a carne. Porque se você tivesse que ir numa festa, num festão, quer ver? Se você tivesse que ir num casamento, já tá lá com rímel, batom, com as bochechas tudo rosada, com aqueles vestidão bonitão, aquele salto Luiz 19. Chegou o parente daquela hora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu vai deixar de ir o casamentão? Não. Vai nada, rapaz. E por que é só na casa de Deus que o nego deixa de ir? Ah, vai contar a história para outro, isso é carnalidade. Isto aí é viver as paixões da sua própria carne. Porque a sua carne vai dizer para você, não vai. Oi? Eu estou dizendo, e se for assim, pessoas estranhas que não são parentes, são visitas? Vai dizer para ele, você me desculpa. Desculpe, mas não posso te atender. Acabou, ué. Ué, gente. Que não dá o quê? Ué, primeiro, quer que eu te diga uma coisa? Você sabe o que é povo desenvolvido? Vou dizer para vocês o que é povo desenvolvido. Agora eu vou falar de uma coisa que eu não precisava ter entrado, mas vamos lá. Nos Estados Unidos, você está pensando que a pessoa visita o outro a moda Bangu? Para ir na casa de quem mora nos Estados Unidos, ele liga, ele diz a hora que vai e o dia que vai chegar. Quem conhece um pouquinho sabe que é verdade. E se pode atender. É só aqui no Brasil que o negócio é bagunçado. Chega na hora que quer, logo na hora do almoço, meio-dia. Sim, mas está errado. Mas está errado. Não é um procedimento correto. Por causa disso, há essas divergências. Eu estou usando um exemplo prático. Quer dizer que você atrapalha a sua vida por outro que entrou fora do plano? Não pode. Se alguém chega fora do contexto, fora da hora, agora, se você vai para a praia, se você vai para o lugar e fizer isso, não é espiritual. Agora, você permitir que o espiritual seja afetado, pense, analise, reflita, porque naquela noite o teu milagre está a caminho. Você não sabe quando Deus vai te dar seu milagre. Agora você imagina o diabo usar alguém para atrapalhar o caminho do teu milagre por causa de uma visita inesperada. Não estou dizendo indesejada não, inesperada. É só parar para pensar. E outra, você também não é obrigado a concordar comigo também não. Sou curto e grosso. Ninguém aqui é obrigado a concordar comigo. Você me ouve porque eu sou o teu pastor, o teu apóstolo. Agora, se você não concorda, guarde e viva da forma que você entenda. Agora, eu estou ensinando o certo. Eu estou ensinando o procedimento espiritual, porque eu não sou detentor da verdade. Agora, eu sei que eu estou falando debaixo do Espírito de Deus.
Porque nem tudo que eu vou falar no altar você vai concordar. Agora, de uma coisa é certa. Eu não estou falando por falar. Existe uma metodologia. E existe uma aplicação. E tudo que eu estou dizendo, não estou dizendo por causa de visita. Eu estou falando por causa de Deus. Estou falando por causa da área espiritual. Quero que cada um entenda que esta visão que eu acabei de aplicar é quando existe a possibilidade de atrapalhar a minha comunhão com Deus. Está claro isso? É só isso. A visão que eu apliquei não é na tua vida íntima e particular. A visão que eu estou aplicando é sobre a tua vida espiritual. Por quê? Porque eu estou falando em vencer a carne, vencer conceitos até mesmo que divergem aquilo que a sociedade aceita. Eu não sou obrigado a aceitar porque a sociedade aceita. Daqui a 30, 40 anos, meu irmão, você pode contar que toda a sociedade, se Deus não voltar até lá, vai aceitar tudo aquilo que hoje nós rejeitamos. E aí a gente pode citar inúmeros casos aqui. O que não é diferente dos séculos que se passaram. Muitas coisas não eram aceitadas e hoje são aceitas. A pergunta é, infringe a minha espiritualidade? Se infringir, eu não tenho que aceitar. Acabou. Agora, se não vai fazer diferença, tudo bem. Agora, a aplicação é para o entendimento espiritual. Amém? A aplicação é dentro do quesito Senhor, igreja, corpo de Cristo. Partiu daí, eu não quero me meter. É você com você, é tua vida. Agora, eu não posso aqui abrir brecha porque um concorda e o outro não concorda. A minha visão tem que ser espiritual. É a visão de comando. E o comando é esse. O comando é esse. Se eu estiver errado, que Deus vai me corrigir. Só que eu tenho certeza que eu não estou errado. Porque a Bíblia me diz o que me separará do amor de Deus. Nem a morte vai poder me separar. Nem a doença, nem a pobreza, nada pode me separar. Piorar uma visita indesejável que vai me separar de adorar o meu Deus. Não vai mesmo, irmão, mas não vai. Seja eu indelicado, o que ele quiser achar. Ele não me comunicou que viria, eu sou obrigado a esperar quem eu não sabia. Isso é uma questão didática. É uma questão espiritual. Amém? Tem mais alguém que queira falar sobre essa questão? Sim, claro. Pode acontecer isso que foi colocado. De repente chegar uma pessoa, até mesmo enviada por um inimigo, ou independente de qualquer coisa, e a gente ficar nessa situação. Eu vou deixar minha casa para essa pessoa? Não, claro que não. Vou ficar preocupada, eu não posso deixar, essa pessoa não quer ir. E, né, ou eu vou ter que ter autoridade, falar assim, olha, eu não posso deixar você na minha casa sozinho, você vai ter que ir comigo e a gente volta rapidinho. Aqui é muito difícil fazer isso. Você marca outro dia. Ou a gente ter a consciência, quando algo nos impedir, às vezes são coisas simples, você falou um exemplo da visita, mas pode ser uma coisa simples. Ah, eu não posso porque o dedinho tropecei e eu prefiro não andar. É melhor eu não ir. Você colocou de uma maneira espiritual. Se aquilo a gente souber e entender, porque quando a gente está no espírito, a gente entende. Se aquilo for dizer assim, não, a minha carne está pedindo para eu ficar em casa, porque eu estou com vontade, aí você luta. Agora, quando a gente está verdadeiramente adorando aquele Deus e ama, a gente pode até ficar em casa contrariado, mas está ali clamando. Tudo existe o conceito do momento. Eu estou aplicando o conceito geral. E é você que tem que ser espiritual. Quem tem que decidir é você. Eu não vou decidir no seu lugar. É você que vai decidir. Agora, para decidir tem que ser espiritual. Se não for espiritual, você vai acabar tomando decisões erradas. Você vai tomar decisão carnal. Eu estou o tempo todo só falando dessa questão. É você tentar apagar aquilo que é carnal para se transformar em um ser espiritual. São decisões que a gente precisa tomar. E essas decisões é que vão ditar a minha espiritualidade.
Agora, é evidente, vão existir coisas que vão fugir do seu controle. Vão existir circunstâncias que fogem do seu controle. Exemplo, na hora de sair de casa, o cano da água estourou. Não, eu vou para a igreja adorar e deixa a água rolar. Claro que não. Claro que não. E deu curto-circuito na casa. Eu vou para a igreja adorar e deixa a casa ficar fogo. Claro que não. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Estou aplicando. Agora, tem que ser espiritual para entender a aplicação que eu fiz. Porque senão, o contexto geral pode não ser entendido. Então você vai aplicar conforme a necessidade. Eu citei um exemplo de parente, porque eu bato nessa tecla. Eu bato nela. Agora pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra situação. E aí você vai decidir o que você vai fazer. Essa é infelizmente, é uma prática que eu vejo que acontece demais dentro da igreja. Não é na minha, não. É em qualquer igreja. Chegou alguém e acabou o culto naquele dia. Aonde está a nossa espiritualidade? Nós temos que aprender a avaliar. O que eu estou tentando com esse exemplo não é criar polêmica, é criar um raciocínio espiritual. Primeiro que eu não sou pastor de polêmica. Eu posso até trazer palavras que em algum momento lhe faça pensar, mas eu não venho como é que dá o nome? Trazer polêmica. Tem outro termo mais bonito, mas deixa esse para lá. Polinizar, esse negócio aí mesmo. Não é isso. É você raciocinar, pensar e pedir a Deus, Deus, eu preciso da sua direção. Toda atitude tem que ser espiritual. Nós temos que basear a nossa vida no espiritual. Buscar não é fácil. Se fosse fácil, por que a gente erra? É porque habita em nós a carne pecaminosa. Por que a gente tem dificuldade de agir em alguns casos? É porque ainda não estamos preparados espiritualmente para lidar com aquela causa. E aí o que você faz? Você busca alguém que de alguma forma seja um pouco mais espiritual que você, para que ele possa te ajudar, quem sabe te dar uma palavra, te dar uma decisão diante daquele fato que você ainda não tem noção. Ser espiritual é buscar entendimento. Ser espiritual é você a todo custo abandonar o preceito da carne, embora você vai viver com ela até os últimos dias da sua vida. Mas eu não posso viver na carne dentro da igreja. Diga comigo, eu não posso viver na carne dentro da igreja. Eu tenho carne pecaminosa, mas vivo em espírito com Deus. Isso que nós precisamos. É isso que nós estamos discutindo aqui. O que eu estou discutindo é isso. O cerne dessa palavra que eu estou trazendo aqui, desse ensinamento, desse esclarecimento, é tentar mostrar a cada um de nós que você pode ver um monte de erro dentro da igreja, mas não se esqueça que quando você vê muito erro, você é o primeiro a estar errado. Desculpe, mas é isso aí. Você que é daquele que vê muito erro, eu quero que você se conscientize de que você é o primeiro a estar errado. Porque quando eu busco ser espiritual, eu não vou olhar os erros, eu vou tentar ajudar quem está errado, que é diferente. Eu vou tentar ministrar na vida daquele que está fora do padrão de Deus. Essa é uma atitude espiritual. Uma atitude carnal é a crítica, principalmente a destrutiva. Você tem toda a liberdade de criticar a partir do momento que você se levante como colaborador. Aprenda isso. Antes de você criticar algo que você viu, seja o primeiro a se levantar para dizer, conte comigo para lhe ajudar nisso. Agora, se for uma pessoa, eu estou dando um exemplo, se for uma pessoa e ela não quiser, que ela carregue a culpa do seu próprio pecado, mas você fez a sua parte. E sabe o que você vai fazer a partir de então? Você não vai mais olhar o pecado que ela não quer consertar.
você vai orar em oculto, você vai orar no escondido do seu quarto, para que um dia Deus se revele a ela, e você vai continuar a sua vida do jeito que está, como que está, muito bem na presença do Senhor. Porque se você não olhar com estes olhos, se você não agir desta forma, eu te digo que você é alvo fácil de Satanás, porque quando você não entende isso e não quer entender isso, a tua fé será esmurecida, porque a sua visão está no erro e não na sua vida espiritual. Quem entendeu isso aqui? É uma visão espiritual, gente, que eu estou passando. Sabe, eu quero que essa... Eu sei que, de repente, ao longo do tempo, pode ser que a culpa seja minha. Pode ser que seja minha. Por eu, às vezes, não instigar, porque eu não concordo muito com isso. Aí eu não estou criticando quem faz. Eu não concordo. E instigar o povo a ficar dando glória a Deus, aleluia. Eu não gosto de ficar fazendo aquele papel do tipo, vambora, meu irmão, dá glória aí, dá glória a Deus, dá aleluia. Eu não gosto. Porque eu acho que tem que vir de dentro. Eu acho que tem que vir porque Deus te tocou. Agora, quando Deus fala, porque tem momentos que a palavra é rema. Quando é rema, tem que bater. Bateu, dá glória. É como uma cama elástica. Bateu, subiu. Bateu, sentiu. Bateu, falou. Bateu, aplaudiu. Bateu, glorificou a Deus. Porque isso é desenvolver o Espírito Santo dentro de você. É começar a crescer espiritualmente também. Prestar um culto. Porque quando você diz glória a Deus, você não está falando glória a Deus para o que eu disse. Você está dizendo glória a Deus para o que Deus falou com você. É diferente. Pode ser que o erro pode ter sido meu, de não ter feito isso. Quem sabe acostumado você a isso. Mas eu estou te ensinando como isto faz parte do seu crescimento espiritual. Deus não é surdo, ele não precisa de gritaria, mas também Deus, ele não é inerte, ele gosta de movimento, nem tão pouco, nem tanto, não é 8 nem 80, vamos ser medianos, vamos estar no meio, vamos estar moderados, não é uma aberração para matar os outros de susto, e nem tão pouco também, né, não falar nada. A gente tem que expressar. Você é alegre com Jesus? Você é alegre com Deus? Isso alegra o coração de Deus quando você diz amém. Ele diz lá de cima, receberam. Entendeu? E Deus se alimenta. Deus jubila com a sua glorificação. Porque nós fomos feitos para adorá-lo. A adoração pode ter vários meios. Para ser espiritual, cada um pode ser do seu jeito. Pode ser um espiritual de cabeça curvada, mas compenetrado. Não estou pedindo para todo mundo gritar, não é nada disso. Agora, tem gente que pode e não faz. Tem gente que deveria e não faz. Tem gente que glorifica a Deus de jeitos, às vezes, um pouco inadequados. Mas quem sou eu para julgar? Contanto que esta pessoa não me atrapalhe e não atrapalhe o andamento da voz de Deus no culto, deixa glorificar. A partir do momento que atrapalhar o andamento da unção de Deus, aí já é diferente. Aí está havendo uma deformidade espiritual. Aí a gente tem que cortar, a gente tem que ajeitar, ajustar. Não sendo isso, dá glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifique ao Deus, porque quando você faz isso, você deixa de ser carnal e passa a ser espiritual. Só que com a sequência desse tipo de atitude, o que vai acontecer dentro de você? Você vai querer buscar mais. Vai dobrar teu joelho, você quer mais. Você vai orar, você quer mais. É natural, minha gente. É natural, isso vai acontecendo naturalmente. Agora, cada um, Deus trabalha de um jeito.
Não existe uma regra, mas existe uma única forma: se transformar em um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em... Amém? O apóstolo Paulo, ele está dizendo, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Embora seja escrita, ela é espiritual porque é Deus que está regendo. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Quero te dizer que nós fomos comprados por um alto preço. Se nós não nos entregarmos a quem nos comprou, aí nós seremos entregues ao pecado. Porque o pecado já tem posse de nós. O pecado já tem posse do seu ser. Mas Jesus já lhe comprou por um alto preço para que você seja dele e de mais ninguém. Amém? E acabou. Semana que vem a gente continua. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?